nossos olhos e vamos orar. Querido bom Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu a todos nós e pela graça e misericórdia que o Senhor tem nos abençoado a cada um de nós e da nossa família também. Queremos te agradecer pela vida, pela saúde e pela oportunidade de estarmos juntos em irmãs, em famílias, para aprendermos um pouquinho mais da tua palavra. Queremos te pedir agora, neste momento, a presença do Espírito Santo, no qual nós vamos abrir a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Quando nós oramos, nós falamos contigo. E quando nós abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco. Por isso, nesse momento, Senhor, nos dá a sabedoria do Espírito Santo, para compreendermos o que vamos ler e, acima de tudo, tirar as lições para a nossa vida. Para que possamos ter fé como essa mulher teve e viver uma vida de experiência com o Senhor a todo momento da nossa vida. Obrigado por tudo, abençoe a nossa família, fica conosco neste momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O personagem que nós vamos ler é um personagem bem inusitado, né? A prostituta Raabe. Né? Raabe foi uma prostituta, né, nos tempos antigos, e que tem uma história muito interessante, muito importante. Eu gostaria, para começar, vamos ler o texto que está na Bíblia, no livro de Josué. Aqueles que puderem, quiserem, está no livro de Josué, a história dessa grande mulher, no capítulo 2, Josué 2, e nós vamos ler o capítulo que conta ali a história dessa mulher. Então, vamos lá. Então, Josué, filho de Nun, enviou secretamente a Sidom 2 espiões e disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez o alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e o tinha escondido sobre os talos de linhos que haviam arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles, porém, pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, as portas foram trancadas. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhe deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando souberam disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosa com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, e de meus irmãos e da minha irmã, e tudo o que lhe pertence. Livre-nos da morte, a nossa vida, livre-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra.
Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E disse-lhe: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos livres do juramento que vocês nos levou a fazer. Se, quando entrarmos na terra, vocês não tiverem amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas se serem responsáveis pela morte de quem nós seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com vocês, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Sejam como você disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para as montanhas e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens desceram as montanhas, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra todas as nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Isso é uma história muito interessante porque inusitada. Josué foi escolhido depois da morte de Moisés para ser o líder de Israel. E ele, agora com essa responsabilidade, um homem consagrado, ele então, com muita sabedoria, pediu para que os espias fossem olhar a cidade que Deus o havia escolhido para eles, para que eles pudessem destruir a cidade e dominar o território. E o interessante dessa história é que ele mandou 2 espias disfarçados, e aqueles espias foram à cidade, nunca imaginavam que iam se deparar numa situação dessa. Sabia que era um território perigoso, mas eles não imaginavam o que poderia encontrar pela frente. E, inusitadamente, eles foram parar na casa de uma prostituta que morava no muro da cidade. A cidade de Jericó, em alguns relatos do livro Profetas e Reis, deixa eu ver isso aqui, Patriarcas e Profetas, alguns textos que eu li desse livro de Ellen White, diz que a cidade de Jericó era uma cidade muito suntuosa, muito rica, muito abastada. Tinha muito ouro, tinha muita riqueza. E, geralmente, quando a cidade tem muito poder, existe muito um distanciamento do temor das pessoas a Deus. As pessoas ouviam falar de Israel, sabia do que Deus tinha feito com as cidades, né, vizinhas, o Egito, por exemplo. Deus jogou as pragas no Egito, abriu o Mar Vermelho. Então, essas histórias dos milagres que Deus realizou com o povo de Israel, o povo temia, as cidades temia o povo de Israel de uma certa forma, porque naquela época, Babilônia não, o Egito era uma das cidades mais poderosas, e aí foram destruídas também com as pragas que Deus destruiu todo o Egito, né? E aí depois nós vimos aí as cidades, o reconhecimento da grandiosidade do nosso Deus, um Deus que eles não viam, que eles tinham o hábito de cultuar outros deuses, e ali eles não tinham um rosto como eles estavam acostumados. Deus não tinha um rosto onde eles pudessem se ajoelhar e adorar como eles faziam. O paganismo
Eles se sentem seguros de que ali já é uma coisa com eles, porque existia uma fortaleza. Então, para o ego deles, era impossível acontecer algum mal, mas eles também temiam, porque eles sabiam que Deus estava conduzindo todo aquele povo. E, de repente, aqueles espias vão para lá, para a cidade de Jericó, para dar uma olhada como, estrategicamente, eles poderiam fazer para ganhar aquela cidade. Afinal de contas, eles estavam em guerra, então eles estavam olhando o território inimigo, como eles poderiam atacar. Mas ali naquela cidade, embora com muita lascívia, com muita luxúria, com muita ganância, com muita avareza, sem nenhum temor dos princípios, sem nenhum temor a Deus, sem nenhuma confiança, né? Eles não acreditavam nesse Deus que eles não viam, eles acreditavam em imagens. Então, eles tinham um certo temor, porque eles sabiam dos resultados que outras cidades eles tinham destruído o povo de Israel. E, de repente, aquelas pessoas, elas não, o relato aqui do livro de Ellen White conta que aquelas pessoas elas não tinham nenhuma prudência, elas não tinham nenhum tipo de valor moral. Elas eram pessoas completamente entregues aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo, sem nenhum tipo de reflexão sobre o poder de Deus, sobre Deus. E aquela cidade era uma cidade, vamos dizer assim, que estava condenada por Deus, porque Deus conhecia o coração daquelas pessoas. Mas, inusitadamente, Deus mandou aqueles espias para que eles pudessem encontrar essa mulher. Raabe, uma prostituta, e nós sabemos que o contexto de uma prostituta, se hoje é difícil, imagine naquela época que as mulheres eram tratadas de uma forma muito, digamos assim, sem muito valor na época de Jesus. As mulheres não eram nem contadas como, né, seres humanos, a Bíblia coloca as mulheres como de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma mais não muito importante dentro de uma sociedade, né? Então, a mulher tinha um papel ali só de procriar, de cuidar da família, do marido, e aí entra Raabe, uma mulher que morava, que tinha a cultura totalmente pagã, foi criada naquela cidade, era pagã, era uma prostituta, possivelmente uma mulher muito bonita, sedutora, astuta, possivelmente uma mulher inteligente estrategicamente, porque a vida que ela levava não poderia ser uma mulher inocente, não poderia ser uma mulher, digamos assim, pura, porque o mundo onde ela vivia, onde era a maldade, o coração das pessoas era corrompido, elas planejavam o mal o tempo todo, ela foi criada nessa cultura sem nenhum princípio, sem nenhum valor moral. Acredito que Raabe também fosse uma mulher muito astuta, tanto que ela fez com que os homens do rei fosse destar aqueles homens para que não encontrasse os espias. Então, era uma mulher astuta, uma mulher que ela tinha a sua sabedoria, vamos dizer, né? Ela tinha uma estratégia, era uma mulher estratégica. E aí, Raabe, então, ela também ouve falar desse Deus. Ela também escuta as histórias contadas por o Deus de Israel. E ela, apesar dela ser uma prostituta, da sociedade, porque hoje, no mundo que nós vivemos também, o papel de uma mulher que se tem essa vida, ela não é uma coisa natural e nem normal na sociedade onde nós vivemos hoje. Existe um grande preconceito quanto a isso, e nos tempos antigos, bíblicos, eu acredito que seria muito mais. Se a mulher hoje que faz essa prática, ela já sofre, imagina na época da antiguidade.
Acredito que teria sido muito maior os desafios de Raabe com essa vida que ela levava. Mas Deus conhecia o coração de Raabe. Apesar dela ser essa mulher, levava essa vida de prostituição, uma mulher que seria possivelmente muito linda, porque geralmente essas mulheres são mulheres bonitas, não são mulheres, né, que não chamem atenção, uma mulher atraente, uma mulher que tinha uma certa sensualidade, né? Então, esses espias, eles se deparam numa situação dessa, parando na casa de uma prostituta, porque Raabe, ela morava em cima das muralhas de Jericó, né? A casa de Raabe era nas muralhas de Jericó. Então, ela morava praticamente no lugar de passagem, como se fosse uma estação, como se fosse um terminal, onde passavam pessoas ali, né? Ela morava num ponto onde tinha ali acesso a sair da cidade e a entrar na cidade. Era num ponto que tinha ali esse acesso como se fosse um terminal, digamos assim, né? De uma forma mais clara. E aí Raabe estava no muro e os espias estavam ali tentando entrar na cidade, conhecer a cidade, para ver a agilidade, a estratégia deles. Então, eles se deparam com Raabe, uma prostituta. Jamais passaram pela cabeça dele que eles iam conhecer esse personagem. Mas isso também nos leva a refletir de que Deus conduz a vida de todos nós, assim como ele também conduzia Raabe. E ele sabia que Raabe também tinha um coração puro, um coração sincero. Embora ela morasse, ela levava essa vida, mas Deus conhece o coração de todos nós, assim como conhecia o coração de Raabe. E Deus conduziu para que os espias se deparassem com essa mulher. Porque Deus sabia que naquela cidade, apesar de ser uma cidade pagã, uma cidade que não tinha nenhum temor a Deus, Deus sabia que dentro daquela cidade existia uma mulher que, embora fosse prostituta, onde a sociedade excluía, ela tinha o desejo de conhecer esse Deus. E naquele momento, quando ela teve contato com aqueles espias, Raabe também percebeu que aqueles homens não eram dali, eram estrangeiros, e ela sabia que eles vinham do povo de Israel. Possivelmente pelas características, pelo sotaque, pela maneira de falar, por ela ser uma mulher que tinha contato com várias pessoas, possivelmente Raabe, ela deve ter percebido que aqueles homens eram do povo de Israel. E naquele momento, a cidade estava apavorada, e ela fazia parte daquela cidade. Então, ela sabia que o rei e toda a população estava com medo, porque eles estavam próximos da cidade. E eles sabiam que poderiam ser atacados pelo povo de Israel. E, de repente, Raabe se depara com aqueles homens dentro da casa dela, e ela, então, pede para aqueles homens, ela teve a chance dela ali, a primeira chance onde ela pôde reconhecer a grandeza de um Deus. Um Deus que ela não conhecia de contato, mas que ela ouvia falar. Hoje, nós vivemos numa sociedade que não é muito diferente da cidade de Jericó. Talvez o nosso país não seja uma cidade tão, digamos assim, rica, embora o nosso país seja rico, mas não seja assim tão como a Bíblia coloca, como os livros Espírito de Profecia coloca, que era uma cidade extremamente luxuosa, extremamente suntuosa, né? Nosso Brasil, por ser muito grande, né, e ter muita riqueza, mas acredito que não era tão famoso como Jericó, uma cidade tão estruturada como Jericó. Mas, enfim, dentro daquela cidade existia uma mulher sincera, uma mulher verdadeira, e que teve a oportunidade de se deparar com esses homens. E Raabe, ela sabia que a cidade estava temerosa, e ela sabia que se o povo de Israel atacasse, e ela sabia que isso ia acontecer, a cidade ia ser destruída, porque ela ouvia falar das histórias de Jesus. E na nossa atualidade não é diferente. Nós conhecemos pessoas que também ouvem falar desse nosso Deus. O Deus que realiza milagre, o Deus que transforma. As pessoas, nos nossos tempos também, elas vão saber desse Deus maravilhoso. As pessoas, elas hoje, nos nossos dias atuais, elas também sabem desse Deus que nós conhecemos.
Talvez algumas ainda não tomaram a decisão, ainda não conheceram de perto quem é esse Deus, mas elas já ouviram falar desse Deus. E nós sabemos que os tempos estão caminhando para que também o tempo está sendo estamos chegando para uma história da humanidade onde nós sabemos que Deus vai fazer a sua obra, concluir a sua obra aqui nessa terra. Ele está prestes a voltar, nós acreditamos nisso. E nós sabemos também que Deus também vai realizar esse tipo de milagre. Pessoas também como Raabe, nos nossos dias e muito próximo, também vai ter que tomar essa decisão e reconhecer esse Deus que nós sabemos que é poderoso e que também realiza grandes milagres. Raabe, quando teve essa oportunidade de se deparar com esses espias, sabendo da história do povo de Israel, ela não perdeu a chance de pedir para que aquele povo salvasse ela e toda a sua família. Então, Raabe, por ser uma mulher sábia, de uma certa forma, ela foi uma mulher sábia, ela teve a oportunidade e ela não perdeu essa oportunidade. Raabe, quando se deparou com aqueles espias, ela falou: eu sei quem vocês são. Vocês são povos poderosos. E eu sei que o Deus de vocês é um Deus de grande poder. Eu sei que vocês vão destruir essa cidade. Então, por favor, tenha misericórdia. Não me deixe morrer, não me destrua e nem destrua a minha família. Salva a mim e a minha família. Então, nós vemos aí Raabe, uma mulher que tinha um coração grandioso. Ela, embora vivia em um mundo hostil, um mundo de pecaminosidade, ela também tinha um coração bondoso, onde ela clamou pela vida dela, onde ela clamou pela vida da sua família, e ela também cuidou desses homens, protegeu esses dois espias dos soldados do rei para que não viesse atacar. Ela colocou a vida dela, de uma certa forma, em risco quando ela acolheu esses homens. Mas isso eu acredito com certeza que foi propósito e plano de Deus, para que Raabe tivesse a chance de ser salva por colocando aqueles espias dentro da casa dela. Era a chance que ela tinha. Ela nunca teve o contato com nenhum povo de Israel, com nenhuma pessoa de Israel, para que pudesse falar desse Deus. Ela não tinha esse conhecimento. Ela ouvia falar, mas a fé dela foi tão grande que só em ouvir ela já teve a oportunidade dela e ela aproveitou essa oportunidade. Ela pediu e clamou pela vida dela e pela vida de toda a sua família. Ela não clamou só por ela, sozinha, mas ela clamou pela vida de todos os seus familiares. Então, mostra uma mulher que tinha uma vida de pecado, como todos nós temos, porém, ela tinha um coração grandioso, onde ela pensava nas outras pessoas. Ela pensou na sua família, ela pensou no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, e, de uma certa forma, também, ela cuidou daqueles espias. Ela poderia ser uma mulher que, naquele momento, tirar vantagem da situação. Ela estava com os espias, ela podia pedir dinheiro para os soldados ou pedir dinheiro para os espias para negociar ali alguma coisa no sentido de tirar proveito, mas ela não queria nada disso. Ela queria uma novidade de vida. A Raabe queria ser uma nova mulher. E ela, para ser uma nova mulher, ela não poderia mais conviver naquela vida e naquela cidade. Então, ela teve a oportunidade, tendo contato com aqueles homens, ela teve a oportunidade de buscar e abrir o seu coração, falando da grandiosidade de Deus. E Deus usou até Raabe para encorajar aqueles espias, que possivelmente eles deveriam estar temerosos, porque eles estavam no terreno inimigo, eles estavam espiando aquele terreno, sondando o território, e de repente eles se deparam que eles têm que se esconder, porque os reis estão procurando eles, os soldados estão à procura deles. Então eles estavam apavorados. E eles não sabiam ao certo se aquela mulher que era uma prostituta, estava falando a verdade. Se aquela mulher não poderia entregar, eles também estavam temerosos.
Se a gente parar para pensar, se colocar no lugar deles, eles deveriam estar apavorados, embora eles confiassem em Deus. Mas eles estavam numa zona de perigo. Eles estavam numa região perigosa, eles estavam colocando a vida deles, embora eles soubessem que Deus estava cuidando. Mas eles não imaginavam que veria o cuidado de Deus através de uma mulher como Raabe, uma mulher que era uma prostituta. Eles não tinham a certeza de que ela estava falando, tanto que eles negociam com ela. Quando ela coloca, pede para que eles salvem ela, eles não sabiam. Ele falou assim, olha, se você não cumprir com a sua parte, nós não vamos ter misericórdia de você. Então, eles também não tinham a certeza de se Raabe estaria falando as coisas de forma clara e verdadeira. Mas ali Raabe teve a oportunidade e ela não perdeu a chance. Raabe teve a oportunidade de falar com aqueles espias e de proteger aqueles espias. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, conhecendo o coração de Raabe, Deus estrategicamente colocou toda essa situação para que Raabe tivesse a oportunidade de conhecer esse Deus de perto, usando aqueles homens também. Deus estrategicamente colocou a vida daqueles espias na frente da vida de Raabe, para que Raabe ela também tivesse a chance de se salvar. E mais interessante, que Deus é tão maravilhoso, que Deus destruiu todo o passado de Raabe, todos aqueles homens que moravam na cidade, possivelmente que Raabe conhecia pela vida que ela levava, foi completamente destruído com a palavra de Deus, né? Deus fala na sua palavra que quando ele perdoa os nossos pecados, ele apaga e deixa totalmente esquecido na profundeza do mar. Não se lembra mais. E ele fez exatamente isso com a vida de Raabe. Deus apagou aquela vida que ela tinha, tirou ela completamente do mundo que ela estava inserido, da cultura que ela estava inserida, da vida que ela levava. E Raabe, então, teve que passar por um processo de transformação completa. A transformação de uma vida com uma cultura que ela não conhecia, com um povo que ela não conhecia. Ela teve que passar por uma transformação de mudança de vida pessoal, onde ela abandonaria a vida que ela levava. Então, foi um processo muito, digamos assim, um processo de transformação muito rápido e muito intenso que Raabe passou. Ela perdeu tudo que ela tinha, digamos assim, a cidade, os costumes, o lugar onde ela morava, a vida que ela teve, totalmente. Ela foi criada naquela cidade, nascida e criada ali. Então, ela perdeu tudo e de uma hora para outra se acabou, tirou tudo dela, por uma escolha que ela fez. Mas existia um processo de transformação. E ela agora foi morar com um outro povo, com uma outra cultura, sendo com um passado completamente apagado, onde ela agora teria que aprender a ter uma nova vida. A um Deus que ela não conhecia, mas ela acreditou. A um povo que ela também não conhecia, que tinha os seus costumes diferentes do dela, com certeza. E ela teve que passar por essa transformação completa, porque ela era uma mulher que acreditava e que com certeza sofria muito no fundo do seu coração pela vida que ela levava. Porque eu acredito que Deus, quando nos cria, ele não quer esse tipo de vida para ninguém. Tanto que a gente vê relatos de muitas mulheres que tiveram esse tipo de vida e elas não eram felizes. Porque a felicidade não está nas coisas e nem muito menos fazendo o tipo de trabalho que Raabe fazia. Então, Raabe era uma mulher infeliz no seu coração, mas ali ela teve a chance de ter uma novidade de vida e ela não perdeu essa chance. Ela agarrou, a única chance que ela teve, ela agarrou e ela teve uma transformação extremamente agressiva, vamos dizer assim, porque foi um processo rápido e profundo na vida de Raabe. Então, nós temos algumas pontos. Oi. Só comentar uma coisinha aqui, só para pegar ainda o assunto que você está falando, como você comentou, né? O que mais me chamou a atenção ao reler essa história, enfim, estudar com mais detalhes, é exatamente aquilo que você falou, né? Quando ela fala assim, olha, eu sei, né? Então ela usa esse termo, né? Então ela quer dizer o quê? Eu conheço você,
eu sei quem são vocês, eu conheço, quem sabe, assim, aí eu comecei a imaginar, tá? Aí é coisa minha mesmo. Quando eu estudando assim, eu comecei a imaginar. Eu acho que em algum momento ela deve ter sentido contato com alguém do povo de Israel, porque ela foi tão enfática em dizer, olha, eu conheço, eu sei quem são vocês, né? E como você bem falou, acho que essa palavra é a palavra do estudo, é a oportunidade. Ela não deixou passar a oportunidade Exatamente. de, é, de ser salva. Acho que essa é a palavra, né? E muitas vezes a gente é observado e a gente não percebe. Eu vou contar só um testemunho aqui bem rapidinho. Eu tenho uma vizinha que ela não pode sair de casa porque ela tem um problema respiratório. Então, ela usa o cilindro, né? Cilindro de oxigênio. Então, ela não sai de casa. E eu não conhecia ela, não sabia quem era, enfim. Ok. Ela mora do outro lado da minha rua. Uhum. E teve um dia, acho que foi. Não sei o que aconteceu, foi um sábado. Não, não foi um sábado, não. Foi um dia da semana qualquer. E ela falou assim: Olha, eu vi que vocês. Ah, não, lembrei, desculpa. Foi um sábado mesmo. Foi um sábado que eu não fui à igreja, acho que eu tava com o Theo, foi um sábado que eu não fui à igreja. E aí, na semana, ela me encontrou assim, na janela, ela abriu assim e falou: Oi, eu vi que vocês não foram para a igreja. Aí eu falei assim: Ah, tá falando comigo? Como assim? E aí eu comecei a perceber. E aí ela, né, chamou atenção ali, começou a conversar, puxar assunto. Então, só o contexto da história. Ela via a gente saindo todo sábado, né, vestido, com a Bíblia, enfim. Então, ela deduziu, eles vão para a igreja, né? E naquele dia que eu não fui, alguma coisa, não lembro mesmo o que aconteceu, mas enfim. E aí ela percebeu e ela, olha só que engraçado, ela me chamou a atenção, né? E a partir desse dia a gente virou amiga, porque a gente conversa, manda mensagem no WhatsApp. Todo dia eu mando para ela a meditação da mulher. E, e assim, aos poucos ela vai tendo contato com a palavra de Deus, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, até falei com meu esposo, eu falei, olha que engraçado, né? Eu nunca imaginei que o meu vizinho lá do outro lado da rua vê que eu tô saindo da minha casa para ir pra igreja, né? Exatamente. Mas ela não Ou, perdeu a oportunidade, ela chegou, me chamou, né? Olha, eu vi que você não foi para a igreja naquele dia, aconteceu alguma coisa? Foi bem assim a fala dela, foi bem engraçado. E aí depois a gente conversou, fez amizade, enfim. E aí eu falei, olha só, né? Que coisa, né? E aí me lembrou da história de Raabe. Então, assim, ela teve a oportunidade, ela falou, olha, eu sei, eu conheço vocês, eu conheço o povo de vocês. Eu ouvi a história do Deus maravilhoso que vocês servem e, pelo amor de Deus, me salvem, eu quero servir esse Deus. E até aqui no estudo, eu não vou lembrar agora qual parte, mas tem uma parte que fala que ela confiou. Aqui, ó. Raabe deve ter feito sua confissão de fé no verdadeiro Deus. Então, naquele momento, ela confessa a sua vida, como você contextualizou aí, e naquele momento ela entrega literalmente o coração a Deus, né? E ela não perde a exatamente. oportunidade. Isso é incrível. É muito, é assim, a gente não percebe, porque nós estamos ali na nossa rotina da vida, e às vezes a gente não percebe que Deus está mostrando para as pessoas que estão à nossa volta, no qual a gente não percebe, como o seu testemunho, de que existem pessoas nos observando. Por isso que como eu falei anteriormente, as pessoas, elas veem esse tipo de comportamento que essa mulher teve de chegar para você, olha, eu observei que você não foi para a igreja hoje. Então, elas veem que é no sábado que você vai à igreja, é o dia que você está saindo, que ela está vendo que você está indo na igreja. Isso é um testemunho de que nós guardamos o sábado. É o testemunho de que vocês têm um contato com Deus. Você vai à igreja, você tem um contato com Deus. Você tem uma vida diferenciada. E ela quis se aproximar de você justamente por conta disso. Ela quis conhecer mais você para que ela pudesse beber mais dessa fonte, como você passa hoje isso para ela. Você criou um laço de amizade com ela, porque ela teve a oportunidade e ela não perdeu. E muitas vezes na vida nós temos as oportunidades e às vezes nós deixamos passar. Só que tem coisas na vida que mesmo a gente tendo oportunidade de trabalho, de coisas nessa terra, que a gente deixa passar. Mas a nossa salvação, a gente não pode ter esse tipo
de vacilar nesse tipo de questão. Porque Raabe, ela teve a primeira chance e ela agarrou aquela chance que ela teve. E às vezes Deus nos dá várias chances e às vezes a gente desperdiça todas as chances que Deus nos dá. É um momento a gente também refletir sobre a nossa vida individual. Será que eu não estou perdendo a chance que Deus está me dando de uma vida diferenciada, de uma vida transformada, de uma mudança de vida interior minha? Assim como Raabe foi, ela se jogou nos braços de Jesus. Ela não ficou, digamos assim, protelando. Ela simplesmente pegou e se dedicou e falou assim, é agora que eu quero, e eu quero de uma forma radical. Eu quero uma novidade de vida radical. E ela mudou tudo de forma rápida e de forma, digamos assim, radical mesmo, se entregando nos braços de Jesus. Então, isso nos faz refletir também que com as coisas com Deus a gente não pode ficar protelando, a gente não pode ficar deixando para depois. Nós temos que ter atitude, muitas vezes, como Raabe. Então, nós temos aqui uns pontos que nós poderemos refletir sobre a personagem de Raabe. Existem 3 pontos específicos em que Deus usou a vida de Raabe. Ela escondeu os espias, e ao mesmo tempo que ela escondeu, ela também motivou esses espias, como eu havia falado. Motivando no sentido de dizer assim, olha, eu sei quem é esse Deus. Esse Deus de vocês é poderoso. Esse Deus destruiu grandes reinos. E eu sei que esse Deus também vai destruir o nosso reino. Então, Raabe, ao mesmo tempo que aqueles espias estavam com medo, ela também os encorajou. Usada por Deus, ela também encorajou aqueles espias. Olha, eu sei que vocês vão vencer. Eu sei que vocês vão nos destruir. Então, possivelmente, aqueles espias devem ter sido motivados, porque eles estavam passando pelo momento de medo, de pavor. E aquela fala de Raabe, mostrando a grandeza de Deus, com certeza motivou aqueles homens. Dá um ânimo, né? Dá um ânimo, porque eles estavam numa aflição naquele momento, e de repente aquela mulher que era de um outro povo estava dizendo para ele, olha, eu sei quem é o Deus de vocês. Eu sei que vocês vão ganhar, eu sei que vocês vão vencer. Então, deu um ânimo para aqueles homens e eles viram também a mão de Deus cuidando. Porque quando eles chegaram no acampamento, que eles chegaram sãos e salvos, eles também contaram do relato de Raabe. Olha, teve uma prostituta que nos ajudou, teve uma prostituta que agiu dessa forma. E eles relataram tudo para Josué, o que Deus havia feito, como Deus havia cuidado deles e como aquela mulher pediu por socorro e misericórdia. Então, foi uma tábua de salvação que Raabe teve ao ela cuidar daqueles homens, e ao mesmo tempo elas também foi um instrumento de Deus para motivar aqueles homens a saber que Deus estava cuidando de todas as coisas. Um outro ponto que a gente pode também ver específico sobre Raabe é sobre o cuidado dela com a família dela. Raabe, ela se preocupou com toda a sua família, não se preocupou só com a vida dela, mas ela pediu por misericórdia por ela e intercedeu pela família dela. Ela, sem conhecer a Deus, ela intercedeu. Pela fé que ela tinha, ela falou, tem misericórdia de mim e de toda a minha família. Ela intercedeu pelo seu pai, pela sua mãe e pelos seus irmãos e todos os seus familiares. E ela ali fez um pacto com aqueles homens, mesmo sem ela conhecer. Mas ela tinha fé, porque sabia que aqueles homens eram pessoas boas, pessoas em qual, embora ela não os conhecia, mas ela sabia que eram pessoas do bem. E ela fez pacto com aqueles homens e falou, por favor, salva a mim e a minha família. Então, uma característica que ela tinha era de uma mulher acolhedora, de uma mulher que se preocupava com o seu próximo, embora ela tinha a vida que ela levava, de uma mulher que acolheu aqueles espias, ajudou aqueles espias, encorajou aqueles espias, e ela também clamou pela vida dos seus. Ela pediu para que Deus, para que aqueles homens salvassem os seus familiares. Isso é um dos pontos, né, que nós podemos ver do caráter de Raabe. Embora ela tendo a vida que ela levava, ela tinha um caráter de amor, de bondade, de compaixão em salvar aqueles homens e salvar a sua família também, de interceder pela vida dessas pessoas. E também tem um ponto para a gente refletir, que virtude da vida de Raabe nós podemos tirar disso aí. Quais são as virtudes que nós podemos ver no personagem de Raabe? Nós temos algumas virtudes que nós podemos ver nitidamente. A coragem dela. A coragem de acolher aqueles homens, sabendo que ela estaria correndo risco de vida. Era uma mulher corajosa. Isso é uma virtude que Raabe tinha. Era uma mulher que tinha fé, embora ela não conhecia o Deus de Israel.
Ela ouvia falar, eu digo conhecer, de conviver, de ter um relacionamento com Deus. Ela não tinha, porque ela não tinha, ela não foi ensinada a isso, ela não sabia disso. Embora ela ouvia falar, ela ouvia as histórias da grandeza de Deus, do poder de Deus, mas ela não tinha esse contato como ela teve. Tanto que quando ela viu os espias, ela falou assim, agora é o meu momento, é a minha chance. Ela já se lançou e falou, me salva. Então, nós vimos uma mulher de fé, uma mulher que amava o seu próximo, porque ela amou os espias quando cuidou deles, protegeu do soldado. E ainda despistou, falou, olha os soldados, vão atrás dele aí, porque deles aí que eu tenho certeza que vocês vão conseguir ainda encontrar, porque eles não devem estar longe. Sendo que os espias estavam em cima do seu telhado, do andar da casa dela, escondido por ela. E ela despistou e falou, olha, agora vão e fiquem 3 dias até que eles voltem para que vocês fiquem seguros. Ela também ela ajudou esses espias, uma das virtudes que ela tinha. E também ela pensou, né, de como ela poderia ser salva. Ela planejou, falou, olha, me ajuda, faça alguma coisa, mas não me deixe morrer. Então, Raabe, nós temos alguns pontos que nós podemos observar de uma mulher que tinha uma vida, digamos assim, uma vida triste, porque ela é uma mulher que tem uma vida dessa, acredito que não seja uma vida feliz. Ela tinha uma vida triste, mas ela teve uma oportunidade e ela aproveitou. E ela demonstrou ali o seu caráter. Não é à toa que, por ela ser isso, Deus já tinha um propósito na vida de Raabe. Deus mandou aqueles espias para que ela pudesse encontrar com Raabe, justamente porque Deus tinha um plano na vida de Raabe, como Deus tem um plano na minha, na sua vida, Tati, de todas nós. Basta nós termos a fé que Raabe teve. A Raabe teve até um exemplo interessante, que ela teve, vamos dizer assim, a bênção momentânea, porque ela foi, né, foi livre da morte ali, destruição, que ela estava predestinada por conta da destruição da cidade. Então, primeira coisa, acho que ela teve a bênção imediata, vamos dizer assim. Mas ela também teve uma bênção posterior, porque ela faz parte da genealogia de Jesus. Então, assim Exatamente. como outras pessoas, a gente até estudou aqui sobre Ruth, que também é uma história muito linda, assim, e também tem parte nisso. Então, são bênçãos que vai ficar, né, perpetuado ali na sua vida e representam bênçãos espirituais, né? Então, assim, ela teve, como você falou, teve essa oportunidade, né? E isso é incrível. E isso nos é concedido a nós também, né? Basta nós confiarmos em Deus, acreditarmos no seu poder e confiarmos nele. Com certeza. Raabe, nós podemos ver como Deus, e ela se permitiu a isso também, né? Ela aceitou os propósitos de Deus, porque ela ouvia falar, era de uma cultura completamente diferente, ela ouvia falar desse Deus, e Deus tinha um plano, tem um plano para todos nós. E aquele momento que ela teve a oportunidade de conversar com aqueles espias, ela não perdeu a chance. E aí ela entrou para a galeria da genealogia de Cristo, né? Ela foi descendente da genealogia de Cristo. Então, ela é um personagem muito importante. Embora não muito assim, não tem muito passagens bíblicas falando sobre a personagem Raabe, mas ela foi uma pessoa muito importante, onde ela foi a descendência dela que veio a Cristo. Cristo veio da descendência de Raabe. Então, Deus já tinha um propósito na vida de Raabe, e Raabe o aceitou esse propósito para a vida dela. Ela teve a chance e ela aproveitou aquela chance que ela tinha com toda a vida que ela levava. E Deus apagou completamente a vida de Raabe. Ele mudou a vida dela, colocou ela numa cultura diferente, colocou ela em um povo diferente. Ela mudou completamente a sua vida. O passado foi esquecido e ela entrou para a história da genealogia de Cristo. Olha que personagem. De uma mulher que era prostituta, se transforma em uma história lindíssima, sendo transformada por esse Deus maravilhoso, esse Deus que salvou Raabe, salva cada um de nós quando nos colocamos nas mãos dele.
ele fez uma transformação completa na vida de Raabe, e fazendo ela de um personagem importante, onde hoje nós temos os relatos. Há tanto tempo essa história aconteceu, e hoje nós temos os relatos dessa mulher, que era uma prostituta excluída da sociedade, com um papel tão importante hoje para os nossos dias, de podermos ler e ver o processo de transformação que Deus faz na vida de cada um de nós e daqueles que o aceitam, daqueles que reconhecem a soberania de Deus, daqueles que se entregam nas mãos de Deus, fala: Senhor, faz morada assim como Raabe fez. Me salva, Senhor. Me salva de mim mesma. Salva dos meus pecados, dos meus atos, daquilo que não te agrada. Foi isso que Raabe fez. Ela fez uma mudança completa na sua vida. E Deus a transformou em uma mulher que tem a história dela registrada hoje na Bíblia. Hoje nós podemos ver e estudar sobre esse personagem que nós vimos aí inusitado, né? Como imaginar que o Filho de Deus viesse dessa raiz, dessa genealogia, né? O Filho do Deus Todo-Poderoso. Isso mostra que para Deus não existe classificação de pecado. Quem é uma prostituta e quem solta mentira, para Deus não tem nenhum valor. Mentira é mentira, pecado é pecado, e Deus abomina isso. Independente dos rótulos e de peso que a sociedade coloca sobre o pecado, Deus abomina o pecado, independente de quem seja. Tanto é que ele coloca Raabe como uma das mulheres mais importantes, né? Uma das mulheres importantes na palavra de Deus. Então, para Deus, não existe pecadinho, pecadão, não existe prostituta e mentiroso que faça diferença. Para Deus, pecado é pecado, independente da classificação que nós, seres humanos, colocamos. E Deus não tem nenhum tipo de preconceito com a questão do pecador. Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E ele transformou Raabe em uma nova mulher, assim como ele pode transformar a mim e a você e a todos aqueles que desejam conhecer esse Deus de perto. Ele também Amém. pode transformar a nossa vida e fazermos de nós uma nova criatura, um novo ser, que possamos dar testemunho, assim como Raabe hoje dá testemunho para nós, com ser exemplo de mudança de vida. Nós podemos também, através da nossa vida, do nosso testemunho, alcançar outras pessoas também. E saber que o Deus é o mesmo, ele não mudou. É o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E que nós possamos decidir a estar do lado desse Deus. E eu querendo fechar com vocês, nós vamos ler aqui o último texto que está lá em Mateus 1, capítulo 1, que é onde nós estamos falando, e o verso 5, que diz assim: Salmão gerou Boaz, cujo a mãe foi Raabe, né? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi, e aí veio a descendência de Cristo. Então, essa mulher, que era excluída pela sociedade, ela foi incluída nos livros da palavra de Deus, dos registros do céu. Que cada um de nós possamos também ser incluída nesse registro de Deus, na palavra nos livros do céu, por toda a eternidade. Que nós vamos ter a eternidade para falar das grandes maravilhas que Deus fez na nossa vida. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que nós possamos ser mulheres de fé, como Raabe foi, de se lançar sem medo, sem temor, a esse Deus maravilhoso que fez essa transformação incrível na vida dessa mulher e que pode fazer na minha e na sua também, e de todas nós que buscarmos de todo o coração como Raabe fez. Que Deus possa nos abençoar. Obrigada, viu? Foi assim um estudo muito gostoso, foi maravilhoso. Eu vou convidar você agora para encerrar com uma oração. Vamos orar sim, muito obrigada pelo convite, tá bom? Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que tivemos de juntos aqui, podemos compartilhar e desfrutar um pouquinho da tua palavra, conhecer esse personagem com mais profundidade, extraordinário, que é a história de Raabe. Uma mulher que passou por tantos desafios, mas que hoje ela nos serve como exemplo,
onde nós podemos ver o poder de Deus transformando a vida de uma mulher. Que o Senhor transforme a nossa vida também. Naquilo que não te agrada, por favor, nos transforme. Coloque no nosso livro, o nosso nome no livro da vida, assim como o Senhor colocou na palavra, a tua palavra, o nome de Raabe. Registra, Senhor, porque nós queremos contar o nosso testemunho também por toda a eternidade, para o mundo possam ver a grandeza e a maravilha que o Senhor fez na nossa vida. Nos salva, Senhor, nos transforma também. Que a nossa família também, assim como o Senhor salvou a família de Raabe, salve toda a nossa família, as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nós temos contato. Por favor, de alguma maneira, Senhor, que a nossa vida seja um testemunho, onde elas possam alcançar essas pessoas também, a amar esse Deus tão maravilhoso, que nos traz tanta felicidade, segurança, proteção, cuidado, a todo momento da nossa vida. Nos acolhe em seus braços de amor, nos dê uma noite na tua companhia, e muito obrigado, Deus, por todas as bênçãos derramadas a nós e aos nossos amados. Fica conosco, nos despedimos na tua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada mais uma vez, Ângela, e bom final de semana aí. Bom restinho de semana. Fica com Deus. Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite. Que Deus abençoe também. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.